amados e amadas. Neste mês que está terminando, em cada semana refletimos sobre um santo junino. Na primeira semana, sobre Santo Antônio, na segunda, São João Batista, e hoje queremos conhecer um pouco mais da vida de São Pedro e São Paulo. A solenidade de São Pedro e São Paulo é uma das mais antigas da Igreja, sendo anterior até mesmo à comemoração do Natal. Já no século IV, havia a tradição de, neste dia, celebrar 3 missas. A primeira na Basílica de São Pedro, no Vaticano. A segunda na Basílica de São Paulo, fora dos muros. E a terceira nas catacumbas de São Sebastião, onde as relíquias dos apóstolos ficaram escondidas durante a perseguição aos cristãos nos 3 primeiros séculos. Durante muito tempo se pensou que os apóstolos Pedro e Paulo haviam sido mortos no mesmo dia e ano. Por isso que dia 29 é a festa dos dois. Pedro e Paulo são considerados mártires, ou seja, foram mortos por manifestar sua fé em Jesus Cristo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo e Paulo foi decapitado, ambos em Roma, durante o reinado de Nero. São Pedro era pescador e foi apóstolo de Jesus. Ele teve muitos momentos de dúvida e também de confirmação da sua fé. Caminhou sobre as águas e, quando percebeu que estava afundando, Jesus o segurou pela mão. Na Santa Ceia, fez uma linda profissão de fé, mas naquela mesma noite negou Jesus 3 vezes. Entre outros fatos, o interessante é perceber que justamente na humanidade de Pedro, Jesus reconheceu potencialidade, sendo considerado o primeiro Papa da Igreja Católica, muitas vezes representado com as chaves na mão. São Paulo, que se chamava Saulo, não conviveu com Jesus, inclusive foi perseguidor dos cristãos. No caminho de Damasco, Deus falou com ele. Ficou cego durante 3 dias e acabou se convertendo, tornando-se o maior missionário de todos os tempos. Em suas inúmeras viagens, Paulo aproveitou todas as oportunidades para anunciar o amor de Cristo. Foi perseguido, preso, escreveu muitas cartas animando as comunidades. Um dos textos dele, que é bem conhecido, é o hino Amor, que está na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria. A vida de São Pedro e São Paulo são inspiradoras e modelos, não só pelo ensinamento deles, pelas palavras, mas especialmente pelo testemunho, pelas ações. Olhando para esses 2 grandes pilares da Igreja, lembro com carinho uma frase de São Francisco de Assis, que diz: tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Ou seja, a sua vida é uma mensagem de Deus para quem convive contigo. Amados e amadas, uma semana repleta de paz e bem.